parentas, todos, todas que acompanham os povos indígenas, que acompanham a luta da resistência indígena nesse Brasil e no Rio Grande do Norte. Amanhecemos com uma tensão muito grande depois de ter acompanhado aquela votação vergonhosa do Congresso Nacional, uma votação em que, historicamente, eles destroem os direitos originários, os direitos constitucionais dos povos indígenas. Nós presenciamos uma aprovação de um projeto de lei genocida, ecocida, etnocida, um projeto de lei que tem todas as bagagens de PECs, de medidas provisórias, de tantas outras leis que, ao decorrer de décadas, tentam emplacar, tentam empurrar de goela abaixo, tornar isso legal no Brasil para apagar, para matar, para extinguir, exterminar os povos indígenas. Esse projeto de lei, o 490, que a Câmara aprovou e que vai seguir para o Senado, ele nada mais é do que uma PEC arquivada, genocida, que nossos povos não deixaram que ela passasse, que vem dos anos 2000, a PEC 215. Quanta luta não acompanhamos, quantos sofrimentos não passamos, quantas vezes não fomos a Brasília, as grandes lideranças desse país indígena acampando ano a ano, semanas a semanas, contra esses desmandos. A PEC 215 ela é dos anos 2000, antes de um governo como o governo Lula, um governo forte, um governo que combateu e que tem combatido a extrema-direita, que tem combatido o racismo, que tem combatido todas essas formas de retirar direitos das minorias. O governo Lula vem de 2013, o primeiro governo Lula. A PEC 215 ela vem de 2000 e ela se passou nos dois últimos governos do Lula e ela não foi aprovada. E, curiosamente, ela foi arquivada agora em janeiro de 2023. Esse arquivamento trouxe à tona o ódio de ruralistas, o ódio de muitos reis do agronegócio, o ódio de muitos deputados que estão atrelados à mineração ilegal, que estão atrelados ao garimpo ilegal, o garimpo que mata e que se tornou visível para o mundo na mídia com a situação dos parentes Yanomamis. Eles buscarem estratégias, comprarem a dignidade de outros deputados para colocar em pauta a votação desse PL 490, que é de 2007, que ele pegava uma PEC de 2000 que já estava enfraquecida e eles percebiam que ela não tinha mais força para passar e criaram uma nova roupagem, criaram o PL 490 e ele começou aí a tramitar, mas em nenhum momento ele nos amedrontou tanto. Ou seja, em nenhum momento ele não nos colocou tanta atenção como nesse momento atual, porque ele traz também dentro dele algo que fere gravemente o nosso direito na Constituição Federal, no artigo 231. Veja bem, a PEC 215 ela tentava alterar o artigo 231, não conseguiu. Hoje, o PL 490 traz um marco temporal. O marco temporal ele é inconstitucional. O direito originário indígena ele é constitucional, ele está na Constituição Federal de 88. É que esse artigo, o 231, ele foi criado com muita luta e participação do movimento indígena nacional. Ele não pode ser violado por deputados, por políticos, canalhas que não acreditam na luta e não acreditam num Brasil indígena, não acreditam num Brasil com os povos indígenas. O marco temporal ele é inconstitucional porque ele diz
que só tem direito à demarcação dos seus territórios indígenas, o seu povo indígena que estava ali antes de 88. Nosso direito não começou em 1988. Em 1988, em 5 de outubro de 88, nosso direito, ele passou por uma reparação histórica da Constituição Federal desse país, garantiu o direito à demarcação, garantiu o direito ao uso fruto exclusivo. E isso não tem sido aceito por décadas. Esses mais de 30 anos têm sido de luta dos povos indígenas para defender a Constituição. O que nós fazemos desde sempre é defender a Carta Magna desse país. É importante hoje que nós, indígenas deste Brasil, nos unimos para pressionar o Congresso Nacional e agora pressionar o Senado a não aprovar essa PEC da morte, para que eles revejam o seu olhar genocida. E está também na hora, importantíssimo, que os ministros que estão julgando o marco temporal façam valer a lei da Carta Magna. Façam valer a inconstitucionalidade que esse projeto, essa tese do marco temporal representa. Nós, Potiguara-Catu, do litoral sul do Rio Grande do Norte, que chegaram a nos dar como exterminados, somos veementes contra o PL 490, contra o marco temporal. Vamos continuar lutando junto a todos os demais indígenas deste estado do Rio Grande do Norte e do Brasil. Marco temporal não vai passar porque ele fere, ele rasga a Constituição Federal desse país. Brasil indígena, Brasil unido, demarcação já. Vamos continuar lutando, lutemos. Resistência indígena é para a vida. É como costumamos falar nas nossas escolas indígenas. A educação escolar indígena não apenas se faz, ela se vive. Se vive porque os direitos indígenas, o direito de pertencer à Mãe Terra, de ser essa própria Mãe Terra, de ser guardiões da Mãe Terra, é vida, é viver.